capítulo 16, Atos, capítulo 16, glória a Deus. Atos, capítulo 16, apenas o versículo 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pregar nessa oportunidade, com a ajuda de Deus, sobre o que devemos fazer nos momentos difíceis. O que devemos fazer nos momentos difíceis? Todos nós passamos e passaremos por situações complicadas. Situações essas que muitas vezes não vamos entender o porquê. Momentos difíceis são aflições, adversidades, provações, tentações, lutas, fornalha ardente, cova dos leões, calabouço, o famoso dia mau, que vem para todos aqueles que aceitam Jesus. Quem serve a Deus não está livre de passar por essas coisas. Eu repito, quem serve a Deus não está livre de passar por momentos difíceis. A questão é o que devemos fazer nesses momentos. O que eu tenho e preciso fazer quando eu estiver enfrentando esse momento difícil? O texto que ora fizemos a leitura, no livro de Atos, no seu capítulo 16, o versículo 25, nos fala sobre Paulo e Silas. Essa história é muito conhecida por nós. Todos nós somos conhecedores desse relato bíblico, pois existem até canções que falam sobre essa passagem impactante que mexe muito com a nossa alma. A Bíblia diz que eles foram açoitados. E depois de açoitados, eles foram jogados na prisão. Irmão Maicon, por que é que eles foram presos? Por que Paulo e Silas foram presos? Você já se perguntou isso? Que crime eles cometeram? O que eles fizeram de errado para serem presos? Pois todos nós sabemos que para alguém ser preso é porque fez alguma coisa errada, sim ou não? Porém, eles não fizeram nada de errado. Eles não fizeram nada de errado. O contexto nos diz que havia uma jovem, a Bíblia não diz o nome, que tinha um espírito de adivinhação. Ela era possessa por um demônio, por um espírito maligno, de adivinhação. Ou seja, ela adivinhava e previa o futuro.
ela era escrava de alguns homens. A Bíblia também não relata o nome. Esses homens usavam essa moça para ganhar dinheiro, através de suas adivinhações. Aí essa jovem olhou para Paulo e Silas e começou a dizer: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Veja só, ela diz: esses homens são servos de Deus. Estão anunciando a nós o caminho da salvação. É bonito, sim ou não? Ouvir isso de alguém é bom, sim ou não? O que ela estava falando não era errado, era verdade. Porém, era por influência maligna. Era o diabo que estava usando a boca dela para dizer aquilo. E se fosse outra pessoa que não tivesse discernimento, teria aceitado aquele elogio. Teria dito: é mesmo, nós somos homem de Deus. Não estava no texto, ou não estava na programação, mas eu quero dizer: tenha cuidado com os elogios. Tenha cuidado com os elogios. Se você cantou bem, se você pregou bem, e alguém vier elogiar você, dizendo: você cantou bem, você pregou bem, diga: glória a Deus. Não diga obrigado. Não. É educação. Porém, o que você fez não foi para a glória sua. Não foi para a honra sua. Foi para a glória de Deus. Aleluia. Ela dizia isso muitas vezes, aí Paulo ficou perturbado. Paulo tinha discernimento, irmãos, e é o que está faltando nos dias de hoje. É discernimento espiritual. Aí ele olhou para o espírito maligno e repreendeu, dizendo: ó, sai dela, em nome de Jesus. E imediatamente a Bíblia diz que o espírito maligno saiu daquela moça. Ela finalmente foi libertada. Só que teve algumas pessoas que não gostaram de ver a libertação daquela moça. Porque entenda que nem sempre vai ter pessoas que vão aprovar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Porque lembra que eu falei que tinha alguns homens que se aproveitavam daquela moça usando ela para ganhar dinheiro? Então, esses mesmos homens, sabendo que o seu lucro havia caído por terra, sabendo que aquela moça foi liberta e agora não poderia mais ser usada, eles agarraram Paulo e Silas e levaram às autoridades. E começaram a dizer: olha, esses homens são judeus e estão perturbando a cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. Veja o que eles falaram de Paulo e Silas, por causa de uma libertação. Aí o que aconteceu? Tiraram as roupas de Paulo e Silas. E como se não fosse o suficiente, bateram neles. Só o fato de bater já é ruim. Agora, tirar a roupa para bater, irmãos. Eles fizeram questão de arrancar a roupa de Paulo e Silas e bater. Meter a chicotada. Porque eles haviam feito uma boa ação. Porque eles haviam feito uma coisa que era certa. Porque eles haviam salvado uma moça através do nome de Jesus. Mas é claro, escute isso aqui. É claro que aquilo não foi surpresa para Paulo e Silas. E nem tampouco é surpresa para nós aqui também. Aquilo que eles passaram não foi surpresa para eles. Sabe por quê? Porque Jesus falou que seus discípulos vão ser perseguidos. Jesus falou que seus discípulos vão ser odiados pelo mundo. Jesus falou que os seus discípulos passariam por aflições.
Então Jesus, ele nunca enganou ninguém. Não é surpresa nenhuma você ser odiado por alguma pessoa por causa de Jesus. Não é surpresa nenhuma você ser perseguido por causa de Jesus. Não é surpresa nenhuma você passar por momentos difíceis. Sabe por quê? Porque Jesus foi odiado. Jesus foi perseguido. Jesus sofreu mais do que qualquer outra pessoa. E se Jesus, sendo o Senhor, passou pelo que passou, quem dirá nós, que apenas somos criaturas, que apenas somos servos dele? Então o que eu quero dizer com essa palavra é que não é nenhuma surpresa você passar por momentos difíceis. Porque ser crente é isso. Ser crente é passar por momentos difíceis. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Mas a pergunta é o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer nesse momento? Em primeiro lugar, nós devemos adorar a Deus. Aleluia. Nós devemos adorar a Deus. Só para você ficar ligado, repete após mim. Nós devemos adorar a Deus. Paulo e Silas estão presos. Estão machucados. Estão com dores em toda parte do corpo. E não deram remédio para eles aliviarem a dor. Não. Estão lá na prisão, jogados lá, sofrendo dores. Prenderam eles, mas não conseguiram prender o coração de adorador deles. Prenderam eles, mas não conseguiram prender a boca deles para adorar a Deus. A Bíblia diz que perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Se eles quisessem, irmãos, se eles quisessem, poderia murmurar. Se eles quisessem, poderia reclamar. Se eles quisessem, poderia questionar a Deus dizendo, Senhor, por que é que o Senhor nos trouxe aqui? Não entendo. Por que é que o Senhor está permitindo nós sofrer? Quer dizer que ser crente é assim? Quer dizer que ser crente é passar por esse tipo de situação? Eu pensei que seria diferente. Eu pensei que servir ao Senhor seria 1000 maravilhas. Se eles quisessem, eles poderiam pensar dessa forma. Poderiam falar isso, mas eles não fizeram. Paulo olhou para Silas. Silas olhou para Paulo. Aí disseram, bora fazer um culto? Bora fazer um culto de adoração a Deus? Vamos! Silas, tu canta. E eu oro. Aí a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aí o que aconteceu? E de repente, sabe por quê? Porque quando você escolhe adorar, ao invés de reclamar, o de repente de Deus acontece. Se você adorar, o de repente de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia. De repente aquela porta pode se abrir. De repente Jesus pode curar. De repente Jesus pode libertar.
De repente, Jesus pode te abençoar, mas isso só acontece com quem escolhe adorar na adversidade. O texto diz, de repente, houve um terremoto que abalou os alicerces da prisão. Começou a tremer tudo, irmãos. Começou a tremer, a tremer. E os irmãos sabem que um terremoto, pelo menos na televisão, né, nunca aconteceu aqui. Você vê que acaba com tudo um terremoto, sim ou não? Mas esse terremoto era diferente. Não machucou ninguém. Não destruiu ninguém. Sabe por quê? Porque o terremoto de Deus não é para bagunçar. O terremoto de Deus não é para destruir. É para alinhar. É para libertar. É para trazer tudo aquilo que não está no seu devido lugar. Lembra do vale de ossos secos? Quando Ezequiel está no vale e ele profetiza e começa um rebuliço. O que aconteceu ali? Deus trouxe vida. Mas primeiro ele teve que trazer um rebuliço. E é isso que Deus faz, irmãos. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes caíram. Eu não sei como é que aconteceu, irmãos. Mas eu imagino nessa forma, olha para cá. Paulo e Silas estão cantando, estão orando, aí as correntes de repente, ó, caiu. Como é que o terremoto faz isso, irmãos? Porque eles estavam presos. Mas quando adoraram, foram livres. De repente as correntes caíram e eles foram libertos. Porque quando o crente escolhe adorar nos momentos difíceis, cadeias se quebram, irmãos. Portas que estavam fechadas se abram. Mas é só para quem escolhe adorar nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis. Porque adorar quando tudo está bem, quando tudo é uma maravilha, é muito fácil. Aleluia. Eu quero ver adorar quando a corda aperta. Glorificar aqui quando tudo está fácil. Quando tudo está uma maravilha, é muito fácil. Eu quero ver a pessoa adorar quando está sofrendo sem ter feito nada de errado. Adorar quando as portas estão abertas é fácil. Eu quero ver adorar quando falta dinheiro no bolso. Quando tudo dá errado. Sabe quando você tenta fazer alguma coisa, mas não dá certo? Você tenta fazer algo e não dá certo? E você fica, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo. É aí que você tem que adorar. É aí que você tem que adorar. São nesses momentos, irmãos, difíceis, que sabemos quem é adorador de verdade. São nos momentos difíceis que sabemos quem é adorador de verdade. O que devemos fazer nos momentos difíceis? Primeiro, não reclame. Não murmure. Faça como o irmão cantou aqui. Agradeça. Adore. Em segundo lugar, não desista de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Não desista de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Paulo e Silas, além de adorar, eles não deixam de fazer algo que eles foram chamados para fazer. E o irmão Rivaldo falou aqui na oportunidade dele. O versículo 32, se você quiser conferir, está escrito, e lhe pregaram a palavra do Senhor. Aleluia. Todo crente foi chamado para isso, irmãos. Eles pregaram a palavra do Senhor. Mas sabe o que é interessante? É que foi por causa da palavra que eles haviam sido presos. Por causa de Jesus, eles foram jogados na prisão. Então, se eles quisessem, eles poderiam ter falado, nós estamos livres agora.
Jesus nos libertou. Vamos para casa, né? Foi por causa da palavra, então vamos embora. Nós fomos espancados, maltratados por causa da palavra, por causa de Jesus. Aí Jesus os libertou quando eles os adoraram. Aí se eles quisessem, poderia ter olhado para o outro e dizer, vamos brincar da brasa. Cada um na sua casa. Eles poderiam ter dito isso. Vamos deixar de mão, pregar o evangelho. Porque foi por causa do evangelho que nós fomos jogados na prisão. Só que eles mesmo na prisão, quando o carcereiro que estava vigiando e tomando conta da prisão, vendo que as portas estavam abertas e que nenhum prisioneiro ali estava, ele pegou a espada e quis se matar. Mas por que ele quis se matar, o carcereiro? Porque na época era lei, se um carcereiro deixasse um prisioneiro fugir, ele morreria. Aí, como ele não queria ser morto pela mão de outro, ele quis se matar, quis se suicidar. Mas aí Paulo gritou dizendo, não faça isso, não se mata, nós estamos aqui, todo mundo está aqui. Aí esse homem pergunta a Paulo, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo começou a pregar. Aí Paulo aproveitou a oportunidade. Aí Paulo não deixou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer e disse, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tá difícil? Aleluia. Tá complicado? Tá parecendo que os céus estão em silêncio, o céu tá de bronze. Não para. Não desista. Não desista de fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer. Não desista de Jesus. Se eles quisessem, eles poderiam ter chutado o balde. Mas eles não fizeram isso. Tinha tudo, irmão, sim ou não? Não fizeram nada de errados, mas foram jogados na prisão. Mas quando Jesus os libertou, eles começaram a pregar o evangelho de novo. Eles começaram a pregar a mensagem que liberta. E o irmão Rivaldo falou algo interessante, e se eu não me engano foi essa mesma pregação que eu assisti hoje, do Osiel Gomes, é que não ser crente só para estar na igreja não serve não, irmãos. Nós não fomos chamados somente para estar na igreja, nós fomos chamados para estar nas ruas, anunciando Cristo, anunciando a mensagem que liberta, a mensagem que salva. Foi para isso que ele nos chamou. Jesus disse, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, para que serve o poder? Para você ser testemunha e anunciar em todos os lugares do mundo, a todas as pessoas, Cristo, Cristo, Cristo. Certa feita, os apóstolos foram presos, porque eles haviam pregado o evangelho. Aí aqueles que prenderam os apóstolos, eles disseram, olha, não é mais para pregar o nome de Jesus, não. Nós vamos soltar vocês, mas vocês não é mais para falar de Jesus, não. Porque se vocês falar, vocês vão morrer. Vocês vão apanhar agora porque nós não podemos fazer nada agora, mas se vocês teimar, vocês vão morrer. Aí a Bíblia diz que eles meteram pisa nos apóstolos. Foram açoitados. Aí sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos? Que depois que eles foram soltos, eles se alegraram por ter levado peia por causa de Jesus. Irmãos, se alegrar por levar peia de alguém por causa de Jesus, só quem é crente de verdade mesmo. E mais, a Bíblia diz que eles anunciavam de casa em casa Jesus. Eles não deixaram de pregar
Aí Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus amados irmãos, guardemos essa palavra no nosso coração. Nos momentos difíceis, seja um verdadeiro adorador. Nos momentos difíceis, não desista de Jesus. Não desista de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Irmão Michael, eu não tenho nenhum dom. Pregar não é questão de dom, não, irmãos. Anunciar Jesus não é questão de dom. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. E o mesmo Jesus que esteve com Paulo e Silas na prisão, é o mesmo que nos diz em sua palavra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o fato de Jesus ser conosco, irmãos, é suficiente para continuarmos, para perseverarmos, mesmo nos momentos difíceis. Talvez você vá passar por momentos que você não queira passar por causa de Jesus. Mas Jesus já está nos falando aqui de antemão, para quando você vier enfrentar esses momentos, você não dizer, fui pego de surpresa. Não. Se Jesus foi perseguido, quanto mais nós. Ficamos de pé. Que Deus em Cristo continue abençoando abundantemente a vida de cada um dos irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer nesta noite por essa palavra que o Senhor falou conosco nesta noite. Senhor, nos ajude a pôr em prática o que foi ensinado aqui. Nos momentos difíceis, que nós não venhamos fraquejar. Nos momentos difíceis, que nós não venhamos abandonar a fé, negar o Senhor. Mas que nós venhamos fazer que nem Paulo e Silas, e como outros também, adorar o Senhor. Não desistir de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. E não desistir do Senhor que nos amou, que nos salvou, que nos libertou. Pai, ajuda os meus irmãos concedendo graça e sabedoria a cada dia. Sendo com eles, Senhor, fortalecendo, dando graça e sabedoria. Em nome de Jesus, que guardemos essa palavra em nosso coração. Amém.